Muito boa tarde, este é o programa Eclésia, novamente consigo para lhe dar conta dos principais temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Foi no Mosteiro dos Jerónimos que os jovens do Patriarcado de Lisboa rumaram a Madrid para as Jornadas Mundiais da Juventude. No dia em que Dom José Policarpo assinalava 50 anos de ordenação sacerdotal, os jovens compareceram para se fazerem ao caminho com a bênção do peregrino que lhes foi dada por Dom José. Outrora daqui partiram as caravelas em busca de novos mundos. Agora foram os jovens da Diocese de Lisboa à descoberta de uma igreja e de um Cristo, com quem têm encontro marcado em Madrid nas Jornadas Mundiais da Juventude. É uma grande experiência, acho que vai ser espetacular, extraordinário. Aliás, o tempo, pelos vistos, também já está a sorrir para nós. Nesta semana que teve assim um bocadinho pós-esquisita, há de ser muito calor, mas o calor humano acho que é o que quer ser mais Madrid, graças a Deus. O facto de nós encontrarmos pessoas que seguem, são o mesmo que nós, são cristãos e têm os mesmos ideais que nós, é uma coisa fabulosa, fantástica mesmo. Na hora da partida, entre a expectativa e a emoção, estes jovens têm bem clara a motivação que os leva a viajar para Madrid. Eu acho que é o querermos responder a uma necessidade que todos temos cá dentro e que sentimos que, de certa forma, uma experiência como esta nos pode levar mais longe e mais próximo dessa grande necessidade, que é sentirmos amados e, neste sentido, sermos amados por Jesus. Quais são as expectativas que o levam até Madrid? As expectativas é partir com estes jovens, viver uma experiência de fé única e tentar trazer de lá maior bagagem para que podamos passar essa mensagem a quem fica cá e, infelizmente, não pode vir connosco. As Jornadas Mundiais da Juventude são uma dinâmica da Igreja que quer tocar os mais jovens. Mas entre a festa e a alegria, o mais importante é a fé de cada um. O fundamental é a fé, não é? Esta necessidade de evangelizar, de não guardar em si um tesouro que já têm, mas de o espalhar pelo mundo. E este desejo imenso de estar com o Papa. E, portanto, este receber uma palavra que confirma a fé, aliás, como o próprio lema diz, eu acho que é muito importante para eles e que lhes fará, espero eu bem, de crescer não só na conversão diária, mas neste caminho de santidade que o Senhor nos pede, não é? Nestes momentos de encontro entre as nações e as culturas, não falta o orgulho nacional, que é também uma forma de motivar cada um a ser testemunha desse Evangelho em que acredita. A bandeira que eu trago comigo, a amarela, é a bandeira da nossa equipa vicarial, que é composta pelos concelhos da Ruda dos Vinhos, Alenquer e Sobral de Montagraço. E acaba por ser o nosso símbolo e um ponto guia, para os nossos jovens. Somos cerca de uns 100 e qualquer coisa, não sei ao todo quantos somos. E é uma responsabilidade acrescida, é de todo. Mais uma jornada, já participei neste Colónia, agora vou para as de Madrid, uma grande expectativa e levar muitos sorrisos também até às próximas jornadas. Antes da partida, os jovens participavam na Eucaristia que assinalava os 50 anos de sacerdócio de Dom José Policarpo. E o Cardeal de Lisboa recordou que ir a Madrid deve ser enquadrado num projeto pessoal e comunitário de vida em igreja. Não vale a pena ir a Madrid nesta circunstância só porque é engraçado. Pensei bem, mesmo antes de sair daqui hoje, se sentis que o Senhor vos chamou. Se quereis atravessar este deserto, não apenas com as forças humanas, mas com a força que levou Maria à glória. Também de vós o Senhor dirá um dia: felizes vós porque acreditaste. Os jovens acolheram em festa as palavras do seu bispo e partiram com a bênção do peregrino dada por Dom José Policarpo. O Patriarca de Lisboa comemorava 50 anos de ordenação sacerdotal, uma efeméride que para si só tem importância quando enquadra esta data no Ministério de Serviço à Diocese de Lisboa. Os Jerónimos registaram uma verdadeira enchente da juventude que se quis associar ao aniversário sacerdotal de Dom José Policarpo. Foi na presença das delegações que se preparavam para partir para Madrid que Dom José celebrou 50 anos de sacerdócio, uma data assinalada com uma mensagem enviada pelo Papa e lida pelo Núncio Apostólico em Portugal. Queremos que estejas persuadido de que desejamos que o teu pastoreio se realize com a honra conveniente,
o que comprovamos publicamente em toda parte com esta nossa carta. Tendo por isso chegado esta feliz recordação da tua ordenação sacerdotal, vivamente nos congratulamos contigo. Pedimos principalmente ao próprio Divino Pastor que seja para ti remunerador generoso dos teus méritos e igualmente sustentáculo do teu trabalho. Esta efeméride no Ministério de Serviço à Igreja que Dom José um dia escolheu foi também assinalada por aqueles que quiseram festejar a data junto do seu bispo. É para nós uma grande alegria, claro, poder celebrar a vida e o ministério do Sr. Patriarca, como o nosso bispo, o nosso pastor, que tem dado já tanto a esta diocese, não é? E à Igreja, e que com certeza continuará ainda a dar, e é para nós um sinal, e pastor que vai à frente do seu rebanho, e todos os jovens também hoje aqui estão, se alegram com ele. O Dom José para mim é um símbolo, foi sempre um símbolo da nossa igreja, a nossa igreja em Portugal. É um homem perto da nossa terra, nós somos de Óbidos. Ele mora nas Caldas, portanto faz sentido que vamos aqui apoiar neste dia tão especial para eles, são 50 anos, em que uma pessoa recordará sempre para o resto da vida. E nós queremos estar unidos a eles e unidos ao Papa. Muito bem. É muito importante as pessoas numa diocese valorizarem e aproximarem-se da figura do bispo também. Claro. Isso é de extrema importância, nós estarmos sempre juntos e seguirmos todos juntos este caminho da fé e da esperança. Um homem de cultura, um pastor, um apaixonado pelos jovens, um apaixonado por Deus e pela Igreja. Penso que é esse o grande serviço que ele nos tem prestado a todos e, portanto, é uma ocasião da ação de graça pelo dom do Ministério e que tem sido vivido connosco. Dom José aproveitou a homilia da celebração para recordar que esta data apenas tem importância enquadrada num serviço à Igreja. Celebramos hoje 50 anos do meu sacerdócio. Pouca importância teria se não fosse neste contexto. Porque aqui estão as grandes motivações de um sacerdote como de um cristão. Procurar servir a Igreja e nunca a manchar com os seus pecados. Procurar fazer dela um povo e nunca deixar que ela se transforme numa amálgama de indivíduos, cada um à procura do seu caminho. Procurar que ela seja a esposa fiel, ansiosa por escutar a voz do esposo e segui-la com todo o carinho. No final, Dom José tinha ainda uma surpresa preparada pelos jovens de Peniche, que o saudaram de forma efusiva quando este se preparava para deixar o mosteiro dos Jerónimos. E neste dia é habitual a presença entre nós de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos fala da esperança. Nos próximos minutos propomos encontros com a história da Igreja e em torno da temática da esperança. Isso mesmo temos desenvolvido aqui nesta rubrica com o Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. As circunstâncias que vivemos, sobretudo sociais, políticas e económicas, fazem com que, por parte da Igreja Católica, apresente este testemunho, que é possível uma esperança, é possível um horizonte. Paulo, e vamos lá ver, e quando nós dizemos Igreja Católica, nas nossas conversas várias vezes eu tenho dito isto, estamos a dizer talvez um sujeito grande demais, é um coletivo e os coletivos são complicados. Claro que dentro da Igreja Católica, do conjunto dos cristãos e cristãos católicos, há um conjunto também de ideias comuns, isso com certeza, e de vivências básicas. Mas depois nós reparamos que em termos de atuação histórica, temos mais protagonistas, não é? Temos mais protagonistas e eu gosto mais de dizer do que cristãos na história, do que propriamente assim a Igreja no seu conjunto na história. Claro que cada um leva a Igreja consigo, mas estes protagonismos, concretamente estas radicações da esperança, têm sempre tempo, têm espaço, têm figura, têm rosto e isso é importante até para que
que os nossos contemporâneos do século XXI percebam, quando se fala da Igreja, está-se a falar sobretudo do comportamento dos cristãos. E por isso esta metodologia trazer um relato, uma figura é sempre melhor em cada diálogo. Para não fazermos generalizações rápidas demais. Até porque, possivelmente, grande parte dos cristãos de ontem, como se calhar hoje, sentem-se assim, mas nem sempre agem em conformidade e com aquela substância e radicalidade com que o deviam fazer. Agora, há sempre, em qualquer época, autênticos sinais de esperança e a partir do cristianismo que transportam e que os transporta a eles. Nós temos visto precisamente isso. Portanto, temos visto como em diversas épocas, e épocas onde a vida social chegava assim quase a certos becos sem saída, em termos de realização da humanidade, de verdadeiro humanismo, se quisermos, aparece um cristão, outro cristão, um grupo, uma iniciativa que é verdadeiramente um fator de esperança. E relembrando rapidamente, quando nós vimos no primeiro programa, que São Paulo escreve a Filémon, olha, vais receber Onésimo, ele era teu escravo, mas ele agora é cristão, vais recebê-lo como teu irmão. Isto é uma grande esperança e nós nem imaginamos como era sufocante a sociedade romana do século I, em termos de alguns livros e muitos escravos. Portanto, é uma esperança, esta atitude de Paulo, e vai fazendo o seu caminho. Quando nós, no século VI, como vimos a seguir, perante a queda do Império Romano, a desorganização geral da vida, naquilo que depois se chamou Europa, aparece Bento, aparece a sua proposta de vida em comum, a sua regra, a regra beneditina. Isso foi um enorme fator de esperança, porque, pelo menos em cada mosteiro, em princípio, em cada mosteiro que seguisse a regra de São Bento, havia um foco de estabilidade e de paz e de acolhimento. Quando nós vimos que na Europa que começa a renascer e também com profundas clivagens entre os que têm dinheiro e os que não têm dinheiro, um jovem rico de Assis, como Francisco, vai desposar, como ele dizia, a dama pobreza, porque percebe que é nessa disponibilidade, nessa vida simples, nessa mesma partilha que se cria a fraternidade, é um enorme fator de esperança, até porque muita gente será tocada pelo mesmo Espírito. O Espírito de Francisco, ou como agora se diz também o Espírito de Assis. Quando, no século XVI, e no chamado Novo Mundo, era Novo Mundo para os europeus, mas não era assim tão novo nem tão simpático para muitos dos índios que lá estavam, que se viam subjugados pelos colonos, aparece essa pregação de alguns missionários mais clarividentes, a lembrar esses mesmos colonos que não podiam explorar, não podiam dizimar aqueles povos americanos, porque eram radicalmente seus irmãos. Isso é um fator de esperança, e isso criou esperança, porque não foi apenas dizê-lo. A partir daí nasceram muitas iniciativas que foram ultrapassando essa situação atroz. Nós agora vamos para o século XIX, ou melhor, porque vimos da América aqui para a Europa, vamos para o século XIX e à volta de uma figura, que é uma figura que as pessoas em geral conhecem, até porque ele está na origem das chamadas Conferências de São Vicente de Paulo, ou Sociedade de São Vicente de Paulo, que é Frederico Ozanam. Frederico Ozanam, o beato Frederico Ozanam, já está beatificado, e muito bem beatificado. E quem é Frederico Ozanam? Portanto, nós estamos nas primeiras décadas do século XIX em França, e a vida dele passa-se basicamente entre Lyon e Paris. Basicamente. Aliás, ele não viverá muitos anos, mas basicamente entre Lyon e Paris. Lyon é muito importante porque não só era um dos focos de desenvolvimento industrial, portanto, da Revolução Industrial, diríamos, em França, com tudo o que isso implica, de populações que saem da vida rural e que vão entrando na vida das fábricas, mas uma vida muito desprotegida, só muito pouco a pouco é que haverá a tal legislação laboral e a tal segurança e o descanso para os trabalhadores. Isso é uma coisa que demorará muitos anos, do século XIX para o século XX. Estamos muito no princípio, estamos nas primeiras décadas do século XIX e concretamente em Lyon, que é a terra de Frederico Ozanam, e ele nota isso, ele sente isso. Era fácil ver isso em Lyon. Essa desproporção entre, enfim, os progressos, enfim, tão proclamados e a vida atroz dos que viviam essa fase da Revolução Industrial do lado do trabalho. Vai para Paris, vai para a Sorbonne, vai para a Universidade, é um intelectual e é um professor universitário. E é um professor universitário, enfim, de literatura, de história, portanto, de letras, diríamos nós.
mas tocado por essa vida dos subúrbios operários e da exploração da mão de obra e da falta de qualquer espécie de proteção e também do afastamento que essas mesmas populações vindas do campo aos arredores das cidades iam tendo em relação às suas tradições religiosas, ao cristianismo que lá teriam nas suas aldeias, quando tinham, porque não nos podemos esquecer que nós estamos assim tão longe da campanha anticristã, da fase aguda da Revolução Francesa. Portanto, ele sente isso também como cristão. E como cristão universitário. E então ele vai convidar vários colegas da universidade, estudantes e outros, para se reunirem, para aprofundarem as suas raízes cristãs, quer do ponto de vista doutrinal, espiritual, diríamos, também literário, portanto, aprofundarem o seu cristianismo, mas darem isso mesmo uma projeção social necessária. Portanto, que os aproximasse dessas populações, que os aproximasse dos meios operários, mas os aproximasse realmente, que fossem lá. No fundo, estamos na origem dessas sociedades ou conferências de São Vicente de Paulo. Eu peço ao Paulo para ler apenas um trecho de uma carta de Frederico Ozanam, seu amigo de Paris, desses anos. É de 23 de fevereiro de 1835. 35, precisamente. Não estamos nós, como os cristãos dos primeiros tempos, lançados no meio de uma civilização corrompida e de uma sociedade de desmoronamento? Estudiosos compararam o estado dos escravos da antiguidade com a condição dos nossos operários e dos nossos proletários e consideraram estes últimos mais de lamentar. A terra arrefeceu. Cabe-nos a nós, católicos, reanimar o calor vital que se extinguiu. Cabe-nos recomeçar a grande obra de regeneração, mesmo que fosse necessário recomeçar também a era dos mártires. Façamos que ainda por muito tempo, e sempre, se possível, haja nesta cidade de Paris um foco da religião, onde os filhos de mães cristãs possam reunir-se para conservar em conjunto o calor e a luz. O que está é muito importante, e concretamente essa nota de calor e de luz e de reunião para, como cristão, depois se comportar consequentemente na sociedade. Isso é realmente muito importante. Porque vamos a ver, nós temos na história da Igreja várias iniciativas, concretamente de tipo religioso, que acabaram por ser fonte de esperança para muita gente. Não é? O mosteiro beneditino era uma fonte de esperança, no final do Império Romano e na Alta Idade Média. Uma fraternidade franciscana, uma ordem terceira, era uma fonte de esperança, foi uma fonte de esperança para muita gente. Um pregador e pregadores missionários e profundamente humanizadores e humanistas, como eram esses da América Latina na época moderna, foram fonte de esperança. Mas estamos muito no âmbito religioso, especificamente religioso, de vida religiosa, não é? Agora, o que aí aparece não é de vida religiosa, são leigos. Ozanam é um leigo, professor universitário na Sorbonne, e os membros dessas conferências, as primeiras conferências de São Vicente de Paulo, a partir dos anos 30 do século XIX, em Paris, e que rapidamente irradiaram pela Europa fora, também chegaram rapidamente a Portugal, são leigos, na sua grandíssima maioria são leigos. E a gente da cidade, que é confrontada pela questão operária e pela desproteção total em que essas massas operárias estão. Massas operárias a quem também apresentavam outras propostas de reorganização social, de 48, portanto, poucos anos depois dessa Carta de Ozanam, é o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. E havia aí uma outra resposta, que era, enfim, a apropriação coletiva dos meios de produção, para acabar com a clivagem dos que tinham e os que não tinham, e depois também a organização coletiva do trabalho. É outro tipo de proposta, que se contrapunha à proposta liberal, digamos, absoluta, de laissez-faire, laissez-passer, deixai fazer, deixai passar, a iniciativa individual, fosse como fosse, e sem nenhuma intervenção estatal. Ora, o que aí parece é outro tipo de resposta, que não é imediatamente organizativa, não é imediatamente sociológica, no sentido, enfim, de organizar a sociedade de outra maneira, mas de motivação. E é aí que, mais uma vez, o cristianismo é uma fonte de esperança, porque o que ele diz é que nós que somos cristãos, e que nos referimos ao Evangelho de Jesus Cristo, então vivamos como os primeiros cristãos. Vivamos até como a comunidade dos apóstolos. Portanto, com este fogo novo que Jesus diz que vai trazer à Terra, que é o fogo da caridade. Portanto, que é o fogo do interesse mútuo, da partilha de vida, da presença nas cidades dos nossos irmãos. Mas fortaleçamos-nos como grupo neste fogo novo e depois levemo-lo onde ele precisa de ir.
Portanto, isto é uma nova maneira, uma renovada maneira do cristianismo ser uma fonte de esperança. Bem, e é incalculável, ninguém pode calcular, ninguém pode abranger o bem que essas centenas, que rapidamente foram milhares, de conferências de São Vicente de Paulo, que desde o século XIX para o século XX, já para o século XXI, trouxeram e têm trazido a tantas situações de dificuldade e de miséria, comportou. Porque é um fogo novo, não é? Portanto, não se trata, como digo, de uma organização social específica, não se trata de uma ideologia, concretamente, trata-se, como ele também acentua, um fogo, que é o fogo do Evangelho, que é o fogo da caridade, que compartilhado em grupo, depois tenha uma projeção social e os exemplos são mais do que muitos. Eu conheço, enfim, uma das grandes presenças da Igreja aqui em Portugal, junto, por exemplo, do Sem-Abrigo, não é? E nasceu de um pequeno grupo de pessoas que há 30 anos começaram a reunir, a meditar o Evangelho e assim a acalentar-se nessa dinâmica, verdadeira dinâmica, que é uma força centrífuga de caridade e de paz para estar presente dos mais desabrigados de todo o tipo. E isto é novo, ou melhor, é renovado e é a chama cristã como fonte de esperança. E veremos, de hoje a dias, uma outra perspectiva dessa afirmação identitária e determinante para o cristianismo, aqui neste espaço do Mosteiro de Sinsvergo, onde nos encontramos, para apresentar, olharmos esta história da Igreja a partir desta temática da esperança que fazemos nestas semanas. Chegamos assim ao fim deste espaço. Pode ver-nos também pela internet em agência.eclesia.pt, onde encontra todo o acompanhamento informativo da atualidade na Igreja Católica. Ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde e umas boas férias, se for esse o caso.